Eu sou a Marcela Munhoz, aqui do Diário do Grande ABC, desde a ABC TV, Núcleo Digital, somos todos um só. Mais uma vez um programa aqui de sexta-feira, o Diálogo Diário, para esclarecer dúvidas, para falar com pessoas bacanas, para transformar sua sexta-feira aí, pezinho no fim de semana, né? E esse fim de semana tá chegando aí, imposto de renda é o tema de hoje. Você já fez o seu? Você prefere fazer o seu ou prefere mandar alguém profissional fazer? É um assunto que não tem escapatória. Todo ano é a mesma história. Quem precisa declarar tem que se preparar para mandar, não perder o prazo. Esse ano o prazo é dia 30 de abril, prazo final. A gente teve ainda até um pouco menos de tempo esse ano, então fique atento. São só 16 dias até o prazo final. Você já fez? Conta pra gente. Eu quero muito contar com a participação de vocês hoje, porque a gente tem um especialista aqui que vai tirar todas as suas dúvidas. Você já fez uma parte, ficou na dúvida de um termo lá? Aproveita e fala com a gente, que é o meu caso. Então daqui a pouco eu falo qual é a minha dúvida, por isso que eu não mandei meu imposto ainda, mas já está na agulha, é só mandar. Saindo daqui hoje já consigo mandar, porque eu vou tirar as minhas dúvidas e é assim que funciona, certo? Então vamos lá, olha, e assim, se você não mandar no prazo, viu gente, tem multa. Não é assim, esqueci, vou mandar no dia seguinte, não. O negócio com a Receita é sério. São R$ 165,74 se você esquecer de mandar a declaração no dia correto, e esse valor pode aumentar, dependendo do quanto você declara, do quanto tempo você demora, enfim. Então coloca na agenda aí, se programa, aproveita o fim de semana para mandar, tem 16 dias ainda aí, mas vão passando voando. Já passou um tempo aí, ó, se você não mandou, se é daquele que deixa para a última hora, tem duas coisas ruins. Você pode atrasar, esquecer e você vai ser o último a receber, se você tiver que receber alguma coisa, certo? Então, olha, fiquem atentos, aproveitem o programa hoje, daqui a pouco eu falo com o nosso entrevistado. Já quero agradecer quem está online aqui, obrigada pessoal, compartilhem o programa aí para que mais pessoas consigam assistir, consigam tirar suas dúvidas, e a gente está aqui para isso. Lembrando que depois do ao vivo aqui no Facebook, o programa fica disponível no YouTube, no nosso canal da DGABC TV. Acessa lá, tem todos os nossos programas, o Diálogo Diário, o Diário Esportivo, Memória, o Auto Diário, o Mix, todas as reportagens que a gente faz também de TV, tá tudo lá no programa, muito bacana. Você vai lembrar também de histórias bem legais lá, tá tudo arquivado, tudo dividido por playlist, então não tem como se perder, tá certo? É isso aí. Então, prontos para tirarem todas as dúvidas? Eu tô ansiosa. Vou apresentar meu convidado aqui, que gentilmente aceitou a nossa proposta de vir ao programa hoje. O nome dele é Sandro Rodrigues. Ele é contabilista e economista e especialista em imposto de renda. Muito obrigada por ter vindo, viu, Sandro? Ora, é um prazer e estamos à disposição aqui para tentar esclarecer as dúvidas. É uma coisa que dá dor de cabeça em muita gente, não é? Sem dúvida, sem dúvida, porque o imposto de renda mexe diretamente com as pessoas, né? E com a vida das pessoas, e então mexe muito, sim. Quem não gosta de número já começa a dar, né, ficar nervoso, sim. É complicado. Sem dúvida, sem dúvida. Geralmente tem alguém na família que é a pessoa que faz todos os impostos de renda, não tem, não? Tem. É muito comum isso, né? Ou eventualmente um profissional que faz em toda a família, né? Mas é meio uma coisa que, aliás, até é uma boa dica a família fazer com um profissional só ou um ente da família, né? Porque ele vai ter todas as informações e vai poder fazer um bom serviço aí. Viu só, viu, gente? Essa pessoa da família aí que aproveita, pede uma graninha aí também, né? Não seja bobo não, porque dá trabalho, viu? Apesar de que o imposto do ano anterior, ele fica registrado, é só atualizar as informações também, né? Só atualizar as informações. Eu até tenho dito muito que a Receita Federal tem feito um trabalho muito bom nesse sentido de ano a ano aprimorar lá os sistemas, de modo que facilita bem o preenchimento das declarações e a vida, né, dos declarantes aí. Legal. Olha, antes já temos perguntas aqui do seu Antônio Carlos Soares, daqui a pouquinho eu respondo, Antônio. Antes eu quero fazer uma pergunta básica que muita gente não sabe, né? Primeiro, o que é o imposto de renda? Por que é o leão? Todo mundo fala. Todo mundo precisa declarar ou não? O imposto de renda, né, é o meio que o governo tem para anualmente fazer com que o contribuinte preste as contas, né, do ano anterior com o fisco.
tem regras específicas para quem faz e quem está obrigado e quem não está, né? E uma vez obrigado, naturalmente tem que ser feita a declaração do imposto de renda, sob pena de ter multa, como você bem disse no início do programa. Então é isso, né? Ano a ano tem que se fazer a declaração e prestar contas aí pro Leão. Uhum. E quem precisa declarar, que já entra na pergunta do seu Antônio, que eu já vou perfeito. fazer. Tem um rol até inclusive tem mais outro detalhe importante, que basicamente são os mesmos declarantes do ano passado, porque a tabela não aumentou, aliás, desde 2015, o que cria uma dificuldade e uma disparidade com relação ao imposto de renda, porque cada vez é mais declarante e, por conseguinte, mais arrecadação para o governo, né? Em síntese, quem teve rendimento tributável acima de R$ 28.559,70, rendimentos isentos não tributáveis até 40 mil, acima de R$ 40 mil. Quem ingressou ao país esse ano, que estava fora e ingressou, renda de atividade rural em torno de R$ 142.798. Eu diria que esses são os... E quem tem restrição de imposto de renda, mesmo que não tenha atingido esse limite de 28 mil citado, é importante fazer a declaração para pegar o imposto que foi retido, que foi descontado na fonte. Pode reverter aí então para uma graninha importante para muita gente aí, né? E para concluir, quem tem patrimônio acima de R$ 300 mil também é obrigado a declarar. Certo. Você se encaixou aí em tudo que ele falou? Então fique atento que o prazo é só no dia 30 de abril, viu, gente? Olha só, o Antônio Carlos Soares pergunta: eu sou aposentado por invalidez e viúvo e recebo os 2 benefícios. Eu posso ficar isento, pois os 2 benefícios chegam a 4 salários mínimos? É isso? Pois todo ano pago os 2 benefícios e eu acho muito injusto. Sem dúvida, né? Pagar imposto é sempre uma coisa que ninguém gosta e com razão, né? Mas há um limite nesse caso de R$ 24.751 na somatória desses 2 benefícios, da pensão e do benefício dele por tempo de trabalho, né? O benefício previdenciário. Então, até R$ 24.751, ele é um valor que já entra na declaração como rendimento isento. Só o que exceder isso, ele lança como rendimento tributável. Então faz Ou as seja, contas. em síntese, ele não vai pagar imposto nenhum. Então faz as contas aí, seu Antônio. Bateu na trave, né, o valor? Bateu na trave, Mas acho que o senhor não vai precisar, não. Faz as contas certinho aí, mas né, só vai com ficar este valor, não. Vai ficar muito como você falou, bateu na trave. Mas se ele tiver imóvel, tudo, daí já entra. Entra tudo, isso faz parte, né, à medida que a pessoa faz a declaração, tem que lançar todos os bens, patrimônios, enfim, tudo que acontece, pagamentos que ele efetuados, tem que fazer tudo isso aí, ou seja, colocar a vida fiscal dele na declaração de imposto de renda. Colocar as claras aí, sua vida fiscal, para o governo saber. Na verdade, resumindo, imposto de renda é isso, mas é importante porque gira, entendeu? Né? Qual a importância desse ganho aí do imposto de renda? Assim, do ponto de vista de arrecadação? Sim. Assim, é uma renda que o governo conta muito, né? Um valor alto também. Ele vai recebendo durante o ano e ao final do ano, quando se faz a declaração de ajuste, ainda tem mais, boa parte tem mais imposto a pagar, o que os cofres públicos é excelente. Por outro lado, quem pagou a mais durante o ano, ao fazer a declaração, vai constatando que a restituição pega esse valor de volta e assim fica resolvido. Então são 2 vezes ao ano, né, no começo e depois no fim de novo. Sim, a arrecadação do governo, sim, mensalmente. Aí vai depender de algum tipo de situação, mas o mais comum, que é o pensionista, o aposentado, o assalariado, esse é descontado mensalmente. E só no final do ano, que ele vai prestar contas, né, no caso até o dia 30 de abril, e daí ele vai fazer a somatória do que ganhou, do que deduziu, e vai apurar se tem mais imposto a pagar do que ele já pagou, ou o que ele pagou foi suficiente, ele terá, então nesse caso, restituição do valor pago maior. Então, gente, sempre é do ano anterior, tá? Então a gente está em 2019, mas a gente está declarando de 2018, certo? Exatamente. Então, respondeu aí, seu Antônio, a dúvida? Ó,
Os dois benefícios dele chegam a R$ 48 mil, então não bateu muito na trave, passou bem aí, né? Não, dá uma sobrinha, assim, porque... Não, ficou próximo, sem dúvida, mas ele vai estar isento sim, porque 24 mil ele vai estar isento e os outros 24 vai ficar aquém dos 28 mil. Então ele o Seu Antônio vai ficar isento de imposto aí. Muito bem, Seu Antônio, obrigado pela pergunta, viu? Você que tiver mais, ó, quem está online, faz pergunta aí, gente, aproveita o programa, o especialista aqui. Não é sempre que tem um especialista aqui para falar, para responder tudo, tá bom? Bom, vamos lá nas próximas perguntas. Então, esclareceu bem o que é o imposto de renda, quantas vezes ao ano é preciso declarar, né? E a questão de quais são as principais dificuldades? Você que trabalha... Há quanto tempo o senhor trabalha com isso? Eu trabalho há muito tempo, praticamente, Marcela, a vida toda, né? A vida toda. Minha vida profissional foi sempre nessa área fiscal, né? E as dificuldades bom, primeiro é evitar as dificuldades, né? Como evitar as dificuldades? É ter todos os informes na mão, todos os gastos médicos, todas as aplicações financeiras, renda de aluguel, enfim, ter todas as informações necessárias para confeccionar o imposto de renda, né? Então essa é uma dica, vamos dizer, uma dica até básica, mas sem essas informações e havendo omissão de uma delas, o contribuinte poderá ficar na malha fina por falta dessas informações não declaradas. É uma dica que ele dá de guardar os documentos, tenham pastinhas, tenham arquivos, tudo com data. É importante isso, os bancos eles são obrigados a oferecer o informe, as empresas também são obrigadas a oferecer o informe, mas tenha tudo ali bonitinho, separado, vai recebendo a declaração médica, vai guardando, que isso vai ser muito importante, né? Não há contador que faça milagre sem os documentos. Eu já tinha dito isso no programa que a gente fez sobre Previdência e agora eu repito nesse programa sobre imposto de renda, que só com os documentos na mão é possível fazer uma declaração tranquila, certo? Exatamente, Marcela, exatamente. E depois de feita é fundamental também uma boa conferência e a boa guarda também de todos os documentos declarados por 5 anos, né, que é o período que o fisco pode pedir algum documento para confirmar e validar lá alguma informação que ele tenha dúvida. Então, acabou o imposto de renda, não joga fora, né? Não. Mantém por pelo menos 5 anos, que é o prazo que eles estão analisando ali e que pode ser ou não chamado para dar alguma declaração. Exatamente. Certo? Bom, então essa é uma das dúvidas. A gente falou muito sobre malha fina, né? Então, as pessoas ouvem falar, cair na malha fina. O que é isso na prática? Malha fina é uma coisa que preocupa muito, né? E principalmente da forma que é colocado, né? Malha fina, fiquei na malha fina e tal. Na verdade, a malha fina, ela detecta erros, né? Na hora da confecção da declaração de imposto de renda. E por outro lado, também nessa linha que eu falei inicialmente, que o fisco ano a ano vem aprimorando lá os seus controles, então ele disponibiliza já no 24 horas após a entrega da declaração se ela foi processada ou não. Se não foi processada, vai aparecer para as pendências lá, né? E uma vez havendo pendências, cabe aí ao declarante, ao contribuinte, né, constatar o que houve, se faltou algum rendimento tributável, se há dúvida com relação às despesas médicas, enfim, daí ele vai aparecer lá qual que é a pendência que consta da malha fina. A dica é simples, confirmar se realmente essa pendência houve, em havendo, faz-se a retificação, constata após 24 horas e a tendência que tenha saído da malha fina. Mas, reitero, hoje é muito simples observar esse detalhe que há anos atrás, só depois de 15, um mês, ou em alguns casos, a pessoa era notificada um ano depois. Então era um estresse muito grande, porque não se sabia muito bem o que aconteceu com relação à declaração. Agora não, volta a falar. O sistema está bom. Tá? O sistema está muito bom, entregou, no dia seguinte já vai lá, confirma, se processou, tranquilidade e já pode pensar para o próximo ano. Né? É uma coisa que não acaba, como eu disse, todo ano não tem como fugir, né? Não tem como fugir. Bem-vindo ao mundo adulto. Está no mundo adulto, tem que fazer em declaração de imposto de renda. Exatamente. Inclusive até menores, vamos dizer assim, que têm boa renda. Hoje a gente vê artistas mirins, né? É verdade. E já tem renda, e aí também tem que fazer a declaração de imposto de renda. É verdade, legal. Temos mais uma pergunta aqui, do Francisco Xavier Martinez Ares. Eu completei 65 anos no fim de março.
Ou seja, parabéns, viu? Fez aniversário Sem agora há dúvida, pouco. sem Eu dúvida. posso usar o abatimento de idoso já? Seu Francisco, né? É, Sem dúvida, seu Francisco, a partir do seu aniversário do mês de março, aí pega o mês inteiro, independentemente se for no dia primeiro ou no último dia do mês, então daí já tem esses 24 mil e tanto que eu falei no início também do programa, ele é dividido por 10 dozeavos aí. Então vai ficar em torno de uns 20 mil reais aproximadamente de valor isento. Mas o próprio informe da Previdência Social já vem discriminado, rendimento tributável e rendimento isento. Então ele vai se beneficiar sim de 10 dozeavos aí dos 24 mil reais. Olha que bom, ganhou um presentão de aniversário esse ano. É verdade, além do aniversário, que é uma data bacana, 65 anos, tem esse benefício fiscal aí da Previdência Social, que está estabelecido em lei naturalmente. Esse ano, o que teve de mais cada ano é uma novidade, ou alguma coisa que você tem que acrescentar a mais, ou que você tenha que tirar, não declarar, enfim. O que esse ano o governo impôs de diferente e a mais do que o ano passado? É bem colocado, Marcela. Todo ano, né, sempre tem as surpresas, né? E esse ano eu diria que são duas as surpresas. Uma muito desagradável, que a tabela não aumentou de imposto de renda. Consequentemente, mais gente vai entregar imposto de renda, estima-se em 800 mil declarações a mais. E como fato material de diferença foi a questão dos dependentes e alimentandos, que ao nascer já tem que ter o CPF. Não pode se lançar um dependente ou um alimentando, para quem paga a pensão alimentícia, sem ter o CPF. Isso é para evitar, ou para o fisco ter o controle absoluto, para evitar que eventualmente o dependente seja lançado em 2 ou mais declarações de imposto de renda. Ou seja, além da certidão de nascimento, você já sai do hospital tem que sair com o hospital, né? Teoricamente, com o CPF. Já tem que sair com o CPF. Isso o fisco já vinha reduzindo a idade, que era 18 anos, para 16. E o ano passado foi 8 anos, e esse já nasce com o CPF em mãos. Olha só. Dá tempo ainda de fazer quem não fez? Dá? Muito rápido. É muito rápido? É muito rápido. Comparecer na Caixa Econômica Federal, enfim, ou no posto da Receita, é muito rápido para obter o CPF. Então, gente, vai lá, corre atrás do CPF das crianças aí. Né? Até porque sem ele não se pode abater o dependente ou alimentando, como disse. Certo. Então, essas são as principais diferenças, né? Importante, ele disse, e se atente ao CPF aí. E teria uma outra, Marcela, que foi colocado como um diferencial, que era descrever todos os bens de forma extremamente minuciosa, mas o fisco recuou até pela dificuldade que isso aconteceria. Então não é mais obrigatório, não é impeditivo de faltar alguma informação no imóvel, no veículo ou numa conta bancária. Essa era a minha dúvida, eu não mandei o imposto de renda por isso, né? Eu fui lá ver a parte do imóvel, tinha um monte de informação, o número do IPTU, a inscrição do imóvel, a matrícula, o tamanho do imóvel, a data de aquisição, de compra, carro, tem que colocar o Renavan, enfim, são milhões de outras informações que eu fiquei desesperada, então o fisco recuou esse ano. Mas uma pessoa prudente já pega as informações, né? Porque de repente no próximo ano aí vira obrigatório. Então tenha essas informações em mão, é importante. Bem colocado, Marcelo, porque o fisco, quando é tema muito difícil e polêmico, ele começa assim. Ele cria a obrigação, a obrigatoriedade de fazer. A maioria das pessoas fazem. Quem não fez, ele percebeu que é difícil realmente, porque imagine esse Brasil enorme do jeito que é, alguém comprou um imóvel fora, enfim, numa situação muito restrita, não consegue essas informações. Daí ele ficaria impedido de entregar a declaração de imposto de renda por conta de não tê-las, né? Então, mas por outro lado, à medida que o fisco exige, mais pessoas, e a prudência aí vai colocando esses dados, e quando ficar realmente obrigatório, já está lá prontinho, não precisa ter grandes preocupações, né? A gente falou sobre malha fina, né? Eu peguei um dado aqui, só em 2018, 383 mil pessoas caíram na malha fina. Bastante gente, né? Sem dúvida, Marcela. Mas o que a gente observa é que já foram mais já. Porque hoje, à medida que os programas são tão aprimorados e com isso cada pessoa fica mais preocupada em dar as informações precisas, por exemplo, eu não vou dar uma despesa médica sem o devido recibo, a nota fiscal da clínica, do hospital,
E antes a gente dava, eu tinha um cheque, paguei e tal, e eu não tinha muita certeza, mas lançava. Hoje não, hoje tem que estar rigorosamente até centavos batendo, né? E assim para tudo, para renda recebida, para renda variável, que aplica em ações, venda de imóveis, ou seja, cartão de crédito. O fisco realmente tem muitos meios de fazer a checagem das informações. E com isso, as pessoas sabem muito, os profissionais da área também sabem disso e procuram ter o máximo de informação e precisão, aliado a essa questão de saber que no dia seguinte a declaração já foi processada ou não, e não sendo, ele vai saber do que se trata, né? E com isso vai poder fazer a retificação, observando o detalhe. O fisco erra também, claro, a informação vem distorcida para ele, e uma vez o contribuinte vendo que a informação dele que ele lançou está certa, mesmo que ele esteja na malha, ele espera. E daí, no momento oportuno, que é sempre no começo do ano subsequente, ele vai até o fisco, se apresenta, não precisa esperar a notificação, leva lá, fala, ó, a minha informação está certa, que eu lancei, e com isso o auditor vai perceber, vai confirmar, vai constatar, e aí está resolvido também o assunto. Ajeita lá e está tudo certo. Perfeitamente. Nem sempre o contribuinte erra, né? Até Sim. pelo contrário, né? Geralmente não é nem porque você quer esconder a informação, às vezes você não sabe colocar Não lá, sabe, né? Ou senão as próprias empresas ou as fontes, né, pagadoras acabam lançando alguma coisa equivocada, o contribuinte lança e daí dá distorção. Entendi. Se eu não resolver não declarar, for rebelde, eu falar, não vou declarar, o que acontece comigo? Não seja Além rebelde. da multa. Não seja rebelde, Marcela. Tem gente pra e tudo. sugiro que ninguém seja rebelde. Porque realmente tem essa multa de mínima, que é de R$ 165,74, como você bem disse, né? Mas ela pode chegar até 20% do imposto devido. Para cada mês de atraso, limitado a 20% do imposto devido. Não o imposto a pagar, o imposto devido. Então, eventualmente, quem teve uma renda grande, enfim, porque teve uma renda, né? E esse 1% da superior... que vai pagar à toa, né? Que só por não ter declarado exatamente. feito a declaração. Além do mais, acaba também ficando na malha por conta disso. Não declarou, era obrigado a declarar, aparece o nome dele lá, como um declarante que está faltando a cumprir suas obrigações com o fisco. Além do que a multa, né? Que atrapalha muito. A gente falou sobre criança que nasce e tem que ter o CPF. E a gente não precisa mais declarar quando o CPF é cancelado, ou seja, quando há uma morte. Sim. Mas existe uma declaração de espólio que chama. Como é que funciona isso? Antes de entrar na questão do espólio, Marcelo, também tem quando a pessoa tem uma saída definitiva do país. Daí ele faz a declaração de saída definitiva do país. O detalhe é que a declaração fica o CPF fica suspenso. Tá. Porque ele pode voltar, passar no ano, 2 e tal, né? Daí o CPF dele vai ser o mesmo. No caso de espólio, ele vamos imaginar que o espólio tem várias rendas, oriundo de aluguel principalmente, né, que é uma situação muito comum. E então ele vai fazendo até que o inventário seja concluído. Uma vez concluído, daí sim, os bens são partilhados de acordo com o formal de partilha, e cada herdeiro recebe lá a sua parte, e com isso o espólio vai zerar a declaração dele com relação a todos os bens, e daí, por conseguinte, o CPF dele fica extinto. Daí. Então, e a Receita, então, tem o controle pelo CPF mesmo. Tem É o documento mais importante para a Receita, saber dúvida, quem é a pessoa. E eu até digo mais, o CPF tende a ser um documento mais importante para tudo, né? Porque hoje em dia ele é usado para todos os meios, é um documento federal, né? Então, indica-se aí que o CPF vai ser o grande documento para todas as situações. Muitas perguntas também me fizeram, a gente foi percebendo essa semana, de pessoas que se divorciam, tem uma separação, antes era dependente, ou o homem da mulher, ou a mulher do homem, por causa de renda, se separa e a pessoa precisa passar a fazer o imposto de renda. É isso mesmo? Como é que funciona? Depende do caso? Acontece e depende do caso, né? Só observando também, sempre tem detalhes, né? Até o momento que a separação, imaginando que a esposa, enfim, o marido seja dependente o outro do um, até aquela data pode continuar como dependente. A partir daí não, cada um tem sua vida própria fiscal. E daí entra nas regrinhas, né? Se cada um dos dois estão na relação de contribuições obrigatórios, tem que cada um fazer a sua declaração
individualmente, né? Aí entra a pensão, entra outros itens que tem que acrescentar ali. Isso. Todas as rendas, sempre observando essa questão de estar obrigado ou não a fazer a declaração de imposto de renda, mas vida própria para cada um dos, no caso aí, dos separados, né? Ou seja, gente, tem que declarar, ou junto ou separado, mas não dá para fugir dessa obrigação aí com o governo, tem que declarar de qualquer jeito. Por isso que a gente está fazendo esse programa aqui para você tirar todas as suas dúvidas, certo? Para fazer da forma mais tranquila possível. E mais uma vez eu digo com antecedência, porque aí no meio do caminho vão surgindo dúvidas que você tem tempo hábil para tirar, para poder ir atrás com calma, né? Também não adianta sair correndo, pegar as primeiras declarações ali, as primeiras e mandar logo, me livrei. Pode ser que dê problema, né? Então faça com calma, certo? Sem dúvida, Marcela, porque uma coisa que acontece, enfim, se observa é justamente essa pressa de entregar logo, quero entregar logo, está no primeiro lote, tenho restrição, vou receber logo. E numa dessa faz a declaração equivocada, daí toca essa pressa ser uma dor de cabeça e acabar retardando a vida da pessoa, com a possibilidade dessa questão de falta de informações precisas, né? Então, bom, sem dúvida, fazer antes é melhor, é mais tranquilo, mas fundamental sim é ter as informações precisas, revisadas, conferidas e depois bem guardadas num bom arquivo aí para eventuais questionamentos aí. O senhor é contador também, certo? Sou contador também. O senhor recomenda fazer com contador ou tem algum tipo específico de renda ou de situação que é melhor ter alguém especialista para ajudar? Sempre especialista, né, o Marcelo, em qualquer área, né? Independente se é imposto de renda, contador, ou um tributarista, um advogado que atua nessa área. Em qualquer área é sempre bom um especialista, que ele é um profissional habilitado e conhece todos os caminhos, né? Mas se tratando às vezes de uma declaração que a pessoa é CLT, ou tem um benefício previdenciário, ou, enfim, que não teve grandes complexidades, daí é uma coisa que um parente, como a gente citou no começo também, né? Ele pode fazer e com isso evitar até gastos aí com a contratação desse profissional. Mas sempre que tiver um pouquinho mais de complexidade, na dúvida procure um profissional para evitar, eventualmente, até multa, né? Multa por cumprimento não correto de uma obrigação ou falta de um pagamento de um imposto. Ou seja, daí o barato pode ser caro, né? Então, reiterando só que uma declaração simples, o contador ou a própria pessoa pode baixar o programa e fazer, tá perfeito. Até porque tem um outro detalhe muito importante que passou a ter, que aparece assim, se a declaração está consistente lá, né? O próprio programa permite você observar se há alguma pendência. Se não há pendência nenhuma e os valores foram lançados corretamente, está perfeito, a tendência é que dê para seguir, sim. Dá tudo verdinho lá, é ótimo quando isso acontece. Você coloca lá, procurar pendências, tá tudo ok, colocou todos os dados corretos, vamos seguir em frente. Vamos seguir em frente, sim. não deixe de fazer essa análise lá, de apertar o botãozinho para ver se aparece com uma pendência, porque às vezes é uma pendência tão simples e tem que ser colocada, e com isso você observa, e daí não vai aparecer, não há restrição na declaração e não há pendência, você entrega e a probabilidade de dar certo é enorme daí. As complicações que o senhor citou, por exemplo, de CLT é mais fácil, que a empresa dá todo, né, o respaldo. Agora eu sou uma pessoa, um profissional autônomo, que tive que abrir empresa, que tem o meu nome em algumas coisas, aí já complica um pouquinho? Complica sim, Marcela, principalmente o autônomo, né? O autônomo atualmente, vamos imaginar um profissional liberal que recebe de muitas pessoas. O médico, vai ter um exemplo mais clássico assim para a profissional liberal, o médico recebe de muitas pessoas e o gasto com o médico é dedutível do imposto de renda. Então todo mundo vai lá, pede o recibo, pede a nota fiscal da clínica médica ou do médico. Mas falando do médico autônomo, esse médico autônomo tem que fazer o carnê-leão, fazer o livro caixa mensalmente e apurar o carnê-leão citando todas as pessoas, os clientes que passaram, os pacientes que passaram em sua clínica com o respectivo CPF. Se eventualmente o pai levou o filho, tem que colocar o CPF do pai e do filho, ou da mãe e do filho, ou filha, né, claro. Então, é uma coisa que até pouco tempo era muito simples, hoje é muito complexo a questão do livro caixa. É quase uma contabilidade que esse profissional tem que ter, e aí estende-se às demais atividades de autônomos, né. Qualquer valor recebido tem que ser colocado o nome e CPF de quem foi. Por outro lado, imaginando que a pessoa
entenda que é o mais adequado abrir uma empresa, e eu até particularmente, na maioria dos casos, penso que seja assim, daí aí sim tem que ter um contador para fazer a sua contabilidade. O lado bom é que todo o lucro auferido ele é isento de imposto de renda, né? Então aí já tem uma boa economia, paga pela empresa sim, né? Mas é menor do que, eventualmente, dependendo da renda, pagar os 27,5% que é o limite máximo na pessoa física. Enquanto que para profissionais médicos e profissionais liberais, de modo geral, o imposto é bem menor. Então aí fica a dica com essas duas observações. O livro do Caixa é fundamental para o profissional autônomo, lançando todas as informações que eu te disse. E à medida que esse profissional tenha um movimento grande, grandes ingressos ou ingressos acentuados na sua atividade, a empresa é mais aconselhável. Nossa, porque vai ser menos oneroso com relação ao imposto de renda. Fiquei pensando no tamanho do imposto de renda de um médico que tem bastante paciente. Se a gente é paciente, tem que guardar todos os recibos, imagina o médico que tem, sei lá, quantos pacientes aí no livro. Mas o que a gente tem observado, Marcela, é que hoje em dia que eu falo, a partir do momento que começou essa obrigação mais consistente para o livro caixa, os médicos ou profissionais liberais estão procurando um contador, ou ele mesmo vai lá, fica lançando mês a mês, porque ele tem que pagar o imposto no mês seguinte, do ganho auferido no mês anterior. Então não adianta falar, não, vou esperar para o final do ano, quando chegar a declaração de ajuste eu faço tudo. Não, tem que fazer mensalmente, pagar o imposto e na declaração, aí sim, na declaração anual de ajuste, daí ele faz toda essa somatória e importa o livro caixa para a declaração de imposto de renda e aí apura-se o valor devido rigorosamente. Mas com esse detalhe que o ideal é que tenha um contador que faça mensalmente ou alguém especializado que faça mensalmente o livro caixa para ele. Gente, fique esperto aí, nossa senhora, já pensei, se dá trabalho um simples, imagina um desse, né? Fique atento aí. Imagina ele não fazer mensalmente, fizer só ao final do ano, só de multa, né? Pelo não pagamento do carnê-leão, que é no mês seguinte, né? Então, enfim, entra naquela linha de prudência e cuidado. Claro, entendi. Isso aí, gente. Então, olha, a gente já falou sobre espólio, malha fina, essa coisa, né? O pessoal fala, não, na malha fina só cai peixe pequeno. Os grandes empresários, os milionários, eles nunca caem na malha fina. Isso é lenda ou não? É lenda, totalmente lenda. Eventualmente pode falar, o grande empresário e tal, ele pode, por mecanismo de estratégia, pode pagar até menos imposto de renda do que um assalariado ou semelhante, né? Um assemelhado. Mas com relação à malha fina, absolutamente é um sistema, né? Um sistema que está lá para detectar erros, né? Erros materiais que a gente fala, né? Ou falta de informação. Aí então, rigorosamente independe se é o grande empresário, o afortunado, ou se é o pequeno, simples, declarante. Havendo erro, ele vai cair na malha fina e aí independe, volto a falar de poder aquisitivo. Mas não tem jeito, não gente. Tem jeito. Pequeno ou grande, faça direitinho, declare todos os seus bens aí, porque uma hora ou outra isso pode acontecer com você também, né? Então, vamos dormir tranquilos, colocar a cabeça no travesseiro e falar, eu estou já, meu governo sabe que eu tenho, tá tudo certo, tô tranquilo, vamos pro próximo ano. Certo? Certíssimo, certíssimo. É isso mesmo, Marcela. Tem mais alguma coisa que a gente não falou que o senhor gostaria de colocar sobre imposto de renda? Alguma outra dica importante? Sabe, a gente mais ou menos abordou assim de forma sucinta, né? Que sempre cada assunto demanda uma certa complexidade, embora tenha uns mais simples, né? Mas o que eu diria é que realmente o declarante ele guarde todos os documentos com toda a cautela. Põe uma pasta lá, declaração de imposto de renda ano 2018, exercício 2019. Acompanha o processamento da sua declaração de imposto de renda e, mais uma vez digo, se caso tiver alguma pendência de pronto, ele já tenta fazer o acerto, a correção e com isso resolver seu problema. Mas fundamental, na dúvida, constate, pergunte, ligue para a fonte pagadora, questione, mas não faça a sua declaração com dúvida.
tenha sempre essas informações e vamos dizer, esse arquivo, essa pasta com os seus documentos, e no caso de questionamento, você vai lá prontamente, pega o seu documento, apresenta, e com isso fica com a sua situação fiscal resolvida. Mas só ainda observando que essa guarda é importante ao longo do ano, né? Por exemplo, nós estamos em 2019, então janeiro já guardou os documentos de janeiro, fevereiro de fevereiro, março de fevereiro, e assim sucessivamente vai guardando, e com isso, ao final do ano, vai estar muito mais simplificada a sua vida para fazer a sua declaração de imposto de renda. Muito bom, boas dicas, hein? Se você ficou com alguma dúvida e ele não respondeu aqui, manda no meu e-mail, marcelamunhoz@dgbc.com.br, eu transmito para ele e a gente te responde mais para frente, né, Sandro? A gente consegue responder aí à medida do possível. E é isso, eu quero agradecer muito a sua presença. Foi rápido, né? Mas assim, acho que foi muito importante para as pessoas. Depois o programa fica no canal do YouTube, gente, para você compartilhar com a família aí, é importante. Muito obrigada, viu, pela vida. Ora, foi um prazer muito grande o Marcelo estar aqui presente e poder contribuir de alguma forma aí com relação a esse assunto tão importante que é o imposto de renda, né? E, naturalmente, como você bem disse, eu estou totalmente à disposição para alguma dúvida que eventualmente surja depois, para a gente poder responder e esclarecer. Legal. Eu tenho mais um recadinho antes de ir. Além da dúvida aqui com o Sandro, tem alguns lugares no Grande ABC que esse fim de semana, a partir de amanhã, vão receber as pessoas para tirar dúvidas. Eles não vão fazer a declaração, viu, gente? Eles vão tirar dúvidas. Então, anota aí, olha, eu separei alguns lugares. A Faculdade Anhanguera, nas 3 unidades, em Santo André, Industrial e Alberto Benedetti, em São Bernardo, na Atlântica, amanhã e no próximo sábado, na parte da manhã, eles vão tirar dúvidas sobre imposto de renda. No Centro Educacional da Fundação Salvador Arena, que fica na Estrada dos Alvarengas, em São Bernardo, amanhã, neste sábado, das 8 ao meio-dia, também vão tirar dúvidas. E no Shopping Praça da Moça, em Diadema, nos próximos 2 sábados, nesse agora e no outro, das 11 às 3 da tarde, também vão tirar dúvidas. Em todos eles é por ordem de chegada e você precisa levar alguns documentos, como o RG, o CPF, o título de eleitor. E se você tiver algum o imposto de renda do ano passado, se quiser levar, é sempre bom levar mais do que a menos, né? E ali, então, os profissionais vão estar para poder tirar suas dúvidas para você fazer com calma o seu imposto de renda. Boas dicas, não? Anota aí e vai lá. Repetindo, Faculdade Anhanguera, nas 3 unidades, o Centro Educacional da Fundação Salvador Arena e o Shopping Praça da Moça vão receber profissionais amanhã para tirar todas as suas dúvidas sobre imposto de renda. Lembrando que no caderno de economia do Diário do Grande ABC, a Soraya, editora, faz bastante matéria ali sobre imposto de renda. Toda segunda-feira tem matéria explicando, eles pegam um item específico ali e fazem uma reportagem. Já entrevistaram, inclusive, o Sandro algumas vezes, né? Então, acompanhe todo o nosso trabalho no caderno de economia, aqui no Jornal Diário do Grande ABC. Tem a versão impressa, tem a versão no site e também as nossas redes sociais aí para tirar todas as suas dúvidas. O importante é fazer tudo tranquilo, com tempo. E assim, ó, quanto mais cedo você entrega, se você tiver imposto a receber, mais cedo você recebe seu imposto, né? Então não perca tempo, seja rápido aí e conta sempre com a gente, tá bom? Se você tiver algum tema para eu falar na semana que vem, manda aqui para mim, a gente está aceitando sugestões, inclusive de novos programas, de novas atrações. O que você acha que falta aqui na DGABC TV? A gente faz para você, certo? Obrigada e até a próxima!